Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje celebramos esta grande e importante festa em honra de Nossa Senhora, a festa de Nossa Senhora das Candeias. O quão importante é para nós vivermos todas essas devoções, na nossa santa fé católica, que através desses sinais trazem para nós grandes ensinamentos e expressam de maneira muito clara a nossa fé. O Evangelho nos apresenta essa cena tão bonita. Nossa Senhora, acompanhada de São José, vai levar o menino Jesus para ser apresentado no templo, como era prescrito pela lei. O primogênito deveria ser oferecido em sacrifício ao Senhor. E como troca, a criança era apresentada, oferecida a Deus. E davam para sacrificar naquela intenção as pessoas mais humildes, mais pobres, um casal de rolinhas ou pombinhos, e os que tinham mais posses levavam carneiros, bezerros, touros, de acordo com as suas posses, e ofereciam esse sacrifício. E a vítima que era imolada, como sinal do reconhecimento da soberania de Deus, como gratidão por Deus haver preservado a vida dos primogênitos de Israel, quando o povo de Deus estava na escravidão do Egito, e Deus foi punindo os egípcios, porque o faraó havia impedido o povo de sair e ir para a terra prometida, e Deus foi castigando duramente aquele povo, e são as famosas 10 pragas do Egito. E a última praga, o último castigo que aquele povo sofreu, o chamado anjo exterminador, que passou na casa de todos os egípcios, e ali morreu o primogênito de cada uma das casas, dos homens e também dos animais. E o povo de Deus foi preservado, porque Deus deu uma ordem que na véspera eles oferecessem um cordeiro em sacrifício, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, nenhum osso quebrado, fosse oferecido em sacrifício a Deus. E aqueles que não tivessem como comer todo o cordeiro, chamassem os seus vizinhos, aqueles que não tivessem condição, se juntassem, e com o sangue do cordeiro, que eles tingissem os umbrais das portas, os marcos assim das portas, passasse com o sangue desse cordeiro que foi imolado em sacrifício a Deus. E porque naquela noite passaria o anjo exterminador, como a Escritura diz, e nas casas que não estivessem manchadas ou tingidas com esse sangue, ali morreria o primogênito, o filho mais velho daquela casa. E a casa do povo de Deus, que haviam entendido a ordem do Senhor, e oferecido esse cordeiro em sacrifício, e com as portas de suas casas tingidas pelo sangue do cordeiro, foi protegida. E diante desse duro castigo para aquele povo, o faraó então libertou o povo. E Moisés então vai conduzir aquela multidão, milhares e milhares de judeus, que já estavam ali há tantos séculos, há tantos anos, como escravos, haviam ido levados por a família de Jacó, que foi para aquela terra numa longa história do povo de Deus, mas agora estavam sendo conduzidos por Moisés. E vem toda a história da travessia do Mar Vermelho, depois a entrada do povo no deserto, até que 40 anos depois vão chegar na terra prometida, na terra de Israel. E esse sinal, esse gesto de gratidão, por Deus haver preservado o primogênito da casa dos judeus. Quando nascia o primeiro filho, um homem, ele era levado, oferecido ao Senhor, e era oferecido esses sacrifícios como gratidão a Deus nosso Senhor. A família Sagrada de Nazaré, obviamente que nem precisava, podemos dizer propriamente, participar de todos esses rituais. Mas Jesus quis com a sua família participar e viver tudo aquilo que era a obrigação do povo de Deus. Fez-se um de nós, fez-se semelhante a nós, em tudo semelhante a nós, menos no pecado.
E foi então aquele humilde casal, São José e Nossa Senhora, levaram o menino Jesus ao templo, não é, a casa do Senhor. E assim também de ensinamento para nós, o quanto é obrigação, responsabilidade, não é, e grande honra para os pais também que levam os seus filhos para Deus, que trazem os seus filhos à igreja para serem batizados, consagrados ao Senhor, ungidos com óleo sagrado. Também o ritual da purificação, né, as mães, né, 40 dias após o nascimento dos seus filhos, iam ao templo também oferecer esse sacrifício como ritual de purificação, segundo as tradições judaicas, para depois poder novamente frequentar o templo. Nossa Senhora, pura, santa, imaculada, né, não precisava desse ritual de purificação, mas acompanhando Nosso Senhor, viveu todos esses preceitos da lei do Senhor, também nos dando esse exemplo dessa entrega, dessa fidelidade a Nosso Senhor. E esse símbolo que hoje, esse sinal que a igreja hoje nos entrega, esse sacramental, que é essa vela, né, abençoada pela igreja nesse dia, como símbolo da nossa fé, como símbolo da presença de Nosso Senhor, que é essa luz que veio para iluminar as nações, veio para iluminar o mundo e iluminar a nossa vida, como símbolo da fé que deve arder nos nossos corações, como símbolo do amor de Deus que deve arder e purificar, né, o nosso coração. Né, é esse piedoso sacramental que a igreja hoje nos entrega, a vela benta. Como nós somos, né, felizes por sermos católicos e termos tudo isso, ou seja, os sacramentos, os sacramentais, os meios que Nosso Senhor coloca à nossa disposição para nos conduzir num caminho de santidade, nos conduzir à nossa santificação e ser também para nós sinal visível da presença do Senhor, da sua graça, da sua proteção. O quanto, né, pessoas que têm devoção, piedosas e reverentes à vela benta, se sentem seguras, né, na sua casa, no momento de uma enfermidade ou no momento de uma tempestade, como muita gente já tem o costume de acender a vela benta, se sente segura na proteção de Deus. Naquele momento reúne a sua família para rezar, acende aquela vela benta como sinal da presença de Deus, da presença da fé da igreja, da presença da igreja na sua casa. Não é? E se sente segura, é um sinal, não é material, ali, ou seja, a vela, mas abençoada, né, pela igreja, torna-se um sinal para nós de fé. E sempre a gente lembra, por ocasião da entrega dos sacramentais, não é, diferente de qualquer outro objeto, né, de superstição, né, que a pessoa coloca na sua casa para dar sorte, para livrar isso, livrar aquilo, que não tem força alguma. Mas alguém poderia dizer, mas que força tem uma vela acesa para proteger uma casa da tempestade? Não a força material, mas estamos falando da força da fé, porque essa vela foi abençoada pela igreja. Alguém coloca um objeto supersticioso, uma ferradura de cavalo, ou qualquer outras coisas, né? Ou seja, né, qualquer outro sinal supersticioso, não tem força alguma, além de ser uma coisa que, ou seja, contrária ainda à sua santa fé, a fé católica, dando valor a essas coisas meramente materiais que não têm valor algum, não tem força alguma, poder alguma de fazer alguma coisa, não é, na sua casa, de trazer alguma proteção, de trazer sorte ou qualquer outra coisa, qualquer outra palavra que queiram chamar. Mas a vela benta, o ramo bento e tantos outros sacramentais que a igreja nos entrega, a força da fé, da igreja, da nossa oração, da presença do Senhor e essa garantia, a segurança que a nossa santa fé católica nos dá. Por isso, ao invés de darmos, né, crédito a todas essas coisas supersticiosas, termos os sacramentais da igreja. A vela que nos acompanha durante toda a nossa vida, desde o nosso batismo. Já no dia do batismo, o padrinho vai segurar uma vela acesa na mão da criança que está sendo batizada, como símbolo da fé que ela acaba de receber. A vela presente na igreja, nas santas missas, não é, na recepção dos sacramentos, quando a criança vem fazer a sua primeira comunhão, ela vai segurar a sua vela acesa. O sacerdote na sua ordenação sacerdotal, o bispo na sua consagração, vai segurar a vela acesa. Sempre nos sacramentos, né, a vela como símbolo da nossa fé, do amor de Deus. Na hora da nossa morte, a vela vai estar acesa, né, como símbolo daquele que guardou a sua fé, né, guardou a sua devoção. E vai se apresentar, né, a Deus nosso Senhor. É esse sacramental tão importante, tão presente na vida do cristão, do católico. Vamos hoje pedimos a intercessão de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, como é celebrada nesse dia, que Nossa Senhora seja
essa luz também trazendo a presença de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, em nossos corações, e que nós sejamos perseverantes, assim como Nossa Senhora, São José, levando o menino Jesus, fiéis ao cumprimento das leis de Deus. Nós também fiéis aos nossos preceitos religiosos, a nossa Santa Missa, as práticas da nossa de devoção que a igreja nos ensina, a nossa fidelidade. Daqui a pouco nós vamos adentrar o tempo da quaresma, daqui já há 2 semanas nós vamos adentrar o tempo da quaresma, e um tempo tão intenso da nossa vida espiritual, de exercitarmos piedosamente a nossa vida espiritual, nos aproximarmos mais de nosso Senhor, vivermos intensamente a nossa fé. E assim como uma vela que não pode e não deve se apagar, símbolo da nossa fé, essa fé que deve arder sempre em nossos corações, um coração cheio do amor de Deus, para um dia podermos contemplar a Deus nosso Senhor no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.